Bom dia, senador. Queria só pedir para colocar a apresentação, por gentileza. Primeiro dizer assim, a honra de estar aqui. Eu sou pesquisador do IPEA, fui convidado pelo Bernard para compor a equipe da CERT. E é uma honra estar nesse momento histórico, É um grande avanço. Nosso papel é prover subsídios técnicos para a tomada de decisão da reforma tributária e ter essa interação. E cumprimentar na figura do senador, na figura também da equipe aqui do relator Eduardo Braga, na figura dos consultores legislativos, esse trabalho de parceria e de debate técnico fundamentado, que é um grande objetivo de uma reforma que eu reputo fundamental para o país, não só do ponto de vista do crescimento, mas também do ponto de vista dos impactos sociais em várias dimensões. Pode passar a próxima, por favor? Tudo aqui tem, infelizmente, senador, não dá para entrar muito nos detalhes técnicos, mas tudo aqui está amparado em estudos que a gente tem com as universidades, de vários trabalhos acumulados ao longo do tempo. Também não dá para entrar aqui muito no foco operacional do cashback, e aí eu queria me colocar aqui à disposição para visitar quaisquer dos senadores, quaisquer dos gabinetes, quaisquer das equipes técnicas, com o propósito de esclarecer detalhes, questões operacionais. Meu foco vai ser aqui maior no cashback e no impacto social, que para mim, a reforma, a gente teve a primeira audiência anteontem, a reforma traz vários efeitos, coisas que estão alinhadas às melhores práticas internacionais, e o cashback é uma delas. Tá? O cashback é uma experiência inovadora. Aí perguntam, vai funcionar? Já temos experiências funcionando, tanto no Equador, e uma experiência muito interessante no Rio Grande do Sul, que a gente está nacionalizando e dando uma escala sem precedente no mundo. Tá? Tende a ser um instrumento muito importante, alcançando aí 1/3 da população brasileira, onde residem 55% das crianças em primeira infância. Então, imagina a potência que tem esse instrumento. E cumprimentar também, a maneira como ele ficou no PLP 68 é fruto do trabalho no âmbito da regulamentação da reforma tributária, primeiro cumprimentar o Congresso Nacional, mas também do anteprojeto de lei, em que a gente, acho que talvez também uma experiência muito inovadora do ponto de vista federativo, de ter representantes dos entes federais, estaduais e municipais dentro dos grupos de trabalho, discutindo soluções. E lá me deparei com pessoas incríveis que subsidiaram isso. Um deles é dentro do grupo do PAT-RTC, que virou o anteprojeto. Tivemos lá o Giovanni Padilha, que é considerado o pai do cashback. Tivemos lá a Débora Freire, que é quem faz as simulações de impacto dinâmico, que eu acho que trouxe muito desses resultados. Queria também cumprimentar e agradecer todo mundo que participou desse longo esforço. Mas o ponto central é que a reforma tributária ela tem aí um eixo virtuoso. O objetivo dela é crescimento econômico, o objetivo prioritário, mas nosso sistema tributário tem tanta distorção que, ao você mitigar essas distorções, você tem também efeitos distributivos virtuosos, tanto sociais quanto federativos. O foco aqui mais é no efeito distributivo virtuoso social, que ele vai vir, e essas coisas se retroalimentam, tá? Os modelos, os estudos lá da Débora mostram isso. Pode passar a próxima, por favor? Qual que é a questão geral? Por que esse efeito distributivo ele é virtuoso? Em geral, um sistema tributário que tem muita diferenciação e que tem muitos benefícios tende a beneficiar proporcionalmente mais os mais ricos. Tá? Por quê? Porque são eles que se beneficiam das brechas de planejamento tributário, porque, em geral, são os mais ricos que consomem mais em quantidade e em produtos mais caros e tendem a se apropriar do conjunto dos benefícios. O que a reforma faz? Duas coisas. Primeiro, mesmo com as exceções, ela promove uma revisão de benefícios, uma uniformização em relação ao quadro atual. Então, trocando em miúdos, hoje há um grande consenso técnico de que o mais pobre tem alíquotas mais altas, seja quando eu calculo em proporção do consumo, seja quando eu calculo em proporção da renda. Eu acho que a metáfora seria o seguinte: hoje, se a gente coloca a distribuição de renda no Brasil e pega a alíquota calculada para cada uma das faixas da distribuição de renda, hoje no Brasil é uma espécie de uma rampa. A alíquota do mais pobre é mais alta do que a do mais rico. Ela vai caindo à medida que eu vou caminhando na distribuição de renda. Gente, está me incomodando um pouco um barulho aqui na mesa, se pudesse... Obrigado, viu?
Hoje, tá, a alíquota média no consumo no Brasil é em torno de 22%, sendo mais alta que isso para os mais pobres e mais baixa que isso para os mais ricos. O que a gente está estimando de impacto? Tá? Como eu vou manter a carga tributária fixa, isso é uma prerrogativa da reforma tributária, e a gente está trazendo uma série de inovações, como, por exemplo, o split payment, crédito condicionado ao pagamento, que trazem embutidas a redução da sonegação. A gente acha que a alíquota média sobre o consumo ela tende a reduzir para um patamar mais perto de 20% para o grosso da população. Então, a gente sai de uma situação hoje que é uma rampa, que os mais pobres pagam mais, para uma coisa mais plana, achatada. Tá? O cashback vai além, ele potencializa esse efeito redistributivo porque ele cria uma espécie de um degrau. Ele vai lá e reduz a carga da população de baixa renda, estamos falando aí de 1/3 dos brasileiros. Tá? E aí você mitiga esse efeito e aí também quando a gente coloca nos modelos dinâmicos, eles vão tendo efeitos que vão se perpetuando. Pode passar para o próximo, tá? Então o ponto central é esse. Por que a reforma tributária é virtuosa? Por essa combinação de uniformização de alíquotas, que reduz a dos mais pobres, com o cashback, que devolve direto. Tá? Eu não vou falar muito da reforma, mas aqui... Pode passar para o próximo? O que é o grande, acho que, virtude do processo legislativo foi que o Congresso... Né, não adianta você ter uma reforma que seja tecnicamente perfeita se ela é politicamente inviável. O que foi a grande virtude do processo legislativo é que as duas casas, a Câmara e o Senado, e aí cumprimento o relator, Eduardo Braga, que relatou a emenda constitucional no ano passado, a proposta de emenda constitucional no ano passado, flexibilizou sem romper com a espinha dorsal do que é um tributo moderno. Tá? Um IVA moderno ele tem que ter base ampla, não cumulatividade plena, princípio do destino e poucas exceções. Foram introduzidas exceções, mas não romperam essa espinha dorsal. E aí eu acho que você combina aqui a política e a técnica de maneira virtuosa. Só para uma anedota, né, há uns 3 anos eu estava no IPEA e fui contatado para fazer uma análise comparativa do sistema tributário brasileiro em relação aos países latino-americanos e me pediram para escrever em 2 páginas como é o sistema brasileiro hoje. É impossível escrever em 2 páginas a configuração do sistema tributário de bens e serviços. Numa nota técnica que eu fiz agora recentemente, para estimar a alíquota neutra, eu tenho um anexo que eu coloco lá uma lista de todas as exceções que tem hoje. Hoje eu consigo uma coisa que eu não conseguia fazer, que é explicar em 2 lâminas, pelo menos listar quais são os regimes diferenciados que estão presentes. Então, na prática, o que a gente vai ter? 4 alíquotas. 0, reduzida, intermediária e alíquota cheia, em todo o território nacional. Dentro de cada uma da localidade, você vai ter 4 alíquotas básicas e, obviamente, coisas no 0, coisas no alíquota que provavelmente chega a 28 e uma média ali do consumo sobre cada família. Muito mais simples de explicar. Eu duvido, eu desafio alguém para explicar isso mesmo, quantas alíquotas que tem no Brasil hoje. Por exemplo, nos modelos que a gente tem de estimação da alíquota neutra, a gente usa a modelagem do PIS/COFINS, parte de uma modelagem do PIS/COFINS da Receita Federal. Só no PIS/COFINS tem quase uma centena de hipóteses de alíquotas, mais centenas de hipóteses de restrição de crédito, mais dezenas de regimes especiais. Então, é uma simplificação brutal em relação ao que a gente tem hoje. Pode passar o próximo, por favor? Aqui uma lista dos regimes específicos, mas eu estou dizendo, em 2 lâminas eu resolvo. Eu vou deixar aqui mais para consulta, tá? Para consulta. E aí, pode passar o terceiro? Aqui só para dizer, bom, mas as diferenciações que entraram, ela tem um ônus, tá? Na verdade, ela tem 3 ônus aqui. Primeiro, a alíquota poderia ficar próxima de 21, 22, a alíquota padrão. Na medida que eu estou introduzindo exceções, ela a estimativa está crescendo, a gente está falando hoje mais perto de 28. E o segundo é que tem um consenso técnico. Tá? Em geral, diferenciações mitigam o potencial de crescimento da reforma e mitigam também o seu potencial redistributivo, e depois eu vou abordar por quê. Tá? Mas o ponto é que é uma decisão política que está aqui, onde queremos. Né? Saber que introduzir diferenciações significa ampliar exceções, significa mitigar impacto distributivo, mitigar impacto econômico e conviver com uma alíquota padrão mais alta. Né? Essa que é a grande questão da reforma. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar esse aí, eu vou direto. Aí a questão que coloca é a seguinte,
Senador, eu vou precisar de mais um tempinho, tudo bem? Tá. A questão que se coloca é o seguinte, tudo bem, esse é o impacto dos estudos econômicos e sociais. Mas sempre o político, sempre a sociedade, ela quer resolver a questão distributiva dentro desse tributo. E aí, como que você pode fazer isso? Aí você tem essa experiência inovadora, que é o cashback. Tá? O que o cashback faz? Põe o próximo. Eu sempre gostava de brincar de dardos, né, quando criança, então me inspirei nisso para colocar. O que o cashback faz? Ele chega no bolso de quem precisa. Tá? Eu devolvo diretamente para a família de baixa renda. Ele tem problema de erro de inclusão? Tem, tá? Mas é baixíssimo. Tá? Nós temos uma expertise hoje no Brasil de programas sociais, nós temos uma expertise de viabilizar pagamentos financeiros, nós temos a tecnologia a nosso favor, nota fiscal, e a gente consegue operacionalizar ele. Você vai jogar 10 dados, você pode errar um, mas você está acertando no alvo. Tá? O que é alternativa ao cashback? São diferenciações amplas, e elas têm dois problemas centrais e um terceiro que surge deles. Primeiro, não tem qualquer garantia que vai passar para preço e as avaliações empíricas em gerais mostram que o repasse não é integral. Eu reduzo o imposto, nem tudo chega no preço do consumidor final. E aí você tem avaliação de PIS/COFINS, de ICMS, uma série de avaliações ao redor do mundo que eu fico à disposição para conversar sobre elas. Segundo, os mais ricos consomem mais em quantidade e em produtos mais caros. Então, sempre que eu dou uma desoneração, se chegar no preço, eu não necessariamente vou chegar em quem mais precisa. Então, na prática, você erra muito o alvo. Como você erra muito o alvo, o resultado é que você precisa de uma alíquota sobre os outros bens muito alta para manter a mesma carga. E aí você tem um terceiro risco dela ficar contraproducente. Tá? Na prática é o seguinte, eu estou reduzindo o tanto de coisas que só está chegando no bolso do mais rico e estou socializando o custo com o conjunto da população. Quando eu estou dando exceções para alguma coisa, eu estou aumentando o preço, o tributo sobre o calçado, sobre a camiseta, sobre a energia elétrica, e essas coisas são consumidas também pelos mais pobres. Tá? Pode passar uma coisa. Um mito também, o cashback é muito, muito mais simples do que diferenciações, exceções. Você começa a ter regra de classificação, litígio, você começa a ter acúmulo de crédito, pedido de ressarcimento, a Receita tem que começar a apertar a fiscalização. É muito mais simples. Tá? A gente tem a tecnologia, o que a família tem que fazer? Declarar o seu CPF na compra, o comitê gestor e a Receita Federal vão apurar o valor e vão devolver um cartãozinho de maneira muito mais simples e muito mais controlada, tá? Ao contrário das diferenciações, das brechas para elisão, para sonegação, o cashback você tem a renda da família, você tem o consumo da família, você pode ter regras para compatibilizar as coisas de maneira muito, muito, muito mais simples do que outros instrumentos de exceções. Pode passar o próximo, por favor? E ele ainda tem uma vantagem, que eu estou pegando a experiência do Rio Grande do Sul. A família vai ter lá, aquela que tem acesso, né, à internet, etc., ela vai ter lá um aplicativo que ela vai controlar todos os gastos, quanto que ela gastou com comida, quanto que ela gastou com roupa, quanto que ela gastou. É também um instrumento não só de cidadania fiscal, em que você vai incentivar a formalização, mas também um instrumento de educação financeira. Pode passar o próximo? Que eu só sintetizei esses argumentos, vou deixar o material claro, né, para as pessoas acessarem. Pode passar, por favor. Público potencial, 1/3 da população brasileira, majoritariamente negra, majoritariamente mulheres e 55% das crianças da primeira infância. Tá? Infelizmente, um país extremamente desigual e os domicílios mais pobres são sobre-representados por criança. Né? Justamente o momento que você mais precisa de um auxílio, né, que tem impactos permanentes para a vida inteira, ele vai para assistir justamente esse público. Pode passar o próximo? A configuração básica, né? Então a gente não quis inventar a roda, é o conceito de baixa renda do cadastro único, 1/4 do salário mínimo, tal como está hoje a devolução de 100% gás, energia, água e luz, né? E um piso mínimo de 20% para todas as outras coisas, exceto aquilo que está sujeito ao imposto seletivo. Bets não tem cashback, cigarro não tem cashback, bebida alcoólica não tem cashback. Os outros consumos têm. E aí a gente preserva também a autonomia federativa, porque é um mínimo de 20, ele pode ser maior. Pode passar o próximo, por favor? Aqui é simples, tá? Tem um procedimento ainda mais simples no caso de localidades com dificuldades operacionais, eu acho que depois eu me coloco à disposição. Pode passar o próximo, por favor? Eu deixei aqui um exemplo bem simplificado, tá? Fica aqui depois, peguei uma família típica, como seria o cashback. Basicamente, o que ele faz é reduzir a carga tributária dessa família, que hoje seria 20%, para
no máximo 15, tá? Se ele tiver mais, se você tiver a fixação acima do piso de 20%, você pode ter uma redução ainda maior. Pode passar o próximo? Esse aqui é um simulador bem interessante do Banco Mundial, ele chega a resultado muito parecido com os nossos, tá? Então, o azulzinho claro é como seria o impacto distributivo hoje. O que a reforma está fazendo? Lembra que eu falei que ela é uma rampa hoje de alíquotas, ela está achatando, exceto no último 10% mais rico, porque passaram muitas diferenciações de serviços, tá? Mas tirando isso, você está achatando e colocando uma redução maior para o mais pobre. Então, é a história que eu falei, um degrau. Tá? Esse é o impacto virtuoso distributivo, qualquer pessoa pode fazer essa simulação no site do Banco Mundial. O que é importante ali também é que eu comecei a tirar regimes diferenciados daquelas coisas concentradas pelos mais ricos e consegui ampliar esse impacto distributivo, ampliar o cashback e reduzir a alíquota de referência, sair de 26 para algo perto de 28 para algo perto de 26. Isso é uma coisa que dá para se fazer e está prevista. De que maneira? Tá? Na avaliação quinquenal. Então, pode pôr o próximo, por favor? Que é o último slide que eu vou tratar aqui. Então, o que está previsto na reforma? A cada 5 anos, você vai ter uma avaliação quinquenal. O governo federal e os estados e os municípios, por meio do comitê gestor, vão ter que fazer uma força-tarefa de avaliar os benefícios tributários, avaliar o cashback, e ninguém tem que ter medo de avaliação, tá? Inclusive do cashback. Talvez isso esteja errado, a prática vai mostrar. Né? Talvez, quem sabe, os benefícios tributários alcançaram, mas você vai ter que avaliar. Chegou no preço para o consumidor final? Chegou no bolso do mais pobre? Ou não chegou? Se não chegou, esse cardápio de opções vai ser encaminhado para o Congresso para que o Congresso tome a decisão de reduzir a sua alíquota de referência para 26,5%, se for o caso, e rever benefícios que estão lá e caminhar no sentido da uniformização. Tá? E aqui, para concluir, é uma enorme janela de oportunidade para a gente potencializar no futuro os impactos sociais e econômicos da reforma tributária. Aí, para concluir, eu só deixei alguns estudos aqui que mostram, um pouco para dar um peso, né, dos argumentos que eu estou colocando, que mostram impacto econômico, impacto social virtuoso. Experiência do cashback no Rio Grande do Sul já tem mostrado o aumento da formalização, aumento do consumo formal e do consumo principalmente de alimentos. Tá? Quando você vai ver o grosso das despesas do cashback, para onde vão? Supermercado, farmácia, padaria. Tá? Quando muito, posto de gasolina. Mas o grosso dessa retorna dinamizando a economia local. Queria só deixar o último lá, pode passar rapidinho para não tomar o tempo dos... Aqui são os resultados, pode passar mais um. Os resultados de impacto econômico, social, deixa aí para o material de consulta e fico à disposição também para esclarecer qualquer equipe, qualquer técnico, quem quiser, qualquer político, aí só passa o último, por gentileza. E aqui só colocar, esse é o portal da reforma tributária do Ministério da Fazenda, onde praticamente todos esses estudos aqui que eu citei estão lá referenciados, tá? Estão lá indexados, e fica aqui de consulta para quem quiser entender como foi feito o cálculo da alíquota padrão, vai lá. Quem quiser entender o impacto distributivo da reforma, vai lá, que todos esses estudos estão lá e estão selecionados, tá bom? Obrigado pela oportunidade, senador, e é um grande prazer, uma grande honra estar nesse momento histórico aqui.